Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o evangelista Manuel Silva Messa, quero trazer uma palavra aos vossos corações que se encontra registrado no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Número 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do seu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua prosperidade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Que nós podemos observarmos a palavra de Deus, profeta Isaías falando acerca de Jesus Cristo, que ele veio como um cordeiro mudo, foi levado a matadouro e nem sequer abriu a sua boca. Então, vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Número 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Que está dizendo aqueles que aceitaram a palavra de Deus e que deu crédito à palavra do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus atuou em sua vida e fez uma obra. Ele aceitou a palavra e ele começou a ter uma vida de santificação e obediência à palavra de Deus. Então, por isso aqui está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor.
porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Aqui está falando acerca de Jesus Cristo, que nós podemos observar. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, muitas das vezes, pregamos, falamos da grandeza de Deus, e as pessoas não levam em conta o sofrimento e tudo que Jesus Cristo fez para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados e ter uma vida de qualquer forma. Então, mas aqui está relatando para mim e para você, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, por que nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos? Porque os nossos olhos estavam abertos para ver, mas não abertos pelo Espírito Santo para ver a grandeza, o poder e o amor de Deus por nós. Por isso, nós não o desejávamos, mas a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus atuou em nossa vida, abriu os nossos olhos espirituais, nós o desejamos e temos prazer de se encontrar em sua presença para o adorá-lo na beleza da sua santidade. O número 3 diz assim: e era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era o desprezado e não fizemos dele caso algum. Então Jesus Cristo, quando ele vem em espírito e se formou ali, se fez carne e foi crescendo na sua aparência, as pessoas olhavam para ele e o desprezavam, mas não sabendo que ali estava o Salvador, o Libertador, aquele que poderia e pode dar vida e vida com abundância ao homem e para a mulher. Então aqui nós podemos ver que ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então, as pessoas olhavam para o Senhor e não fazia caso dele algum, não tinha ele como verdadeiro rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas ali estava o Filho de Deus, pronto para a missão que fora lhe dado, que era salvar e livrar o seu povo da opressão do adversário, do inimigo das nossas almas. O número 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimidos. Aqui nós podemos observar que Jesus Cristo, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Então aqui nós podemos observar que a palavra de Deus está relatando para nós que essa cruz, esse feito que Jesus Cristo acabou de realizar por nossas vidas, esse era nosso, mas o Senhor tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Então aqui está dizendo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então ele foi ali aflito, ferido de Deus e oprimido pelos meus e pelos teus pecados, para nos dar o direito de vida eterna, para fazer com que nós nos achegamos diante da presença de Deus e sermos livres, transformados pelo poder da palavra de Deus. O número 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus Cristo ali, o castigo que estava sobre ele, que não era dele, que era nosso, que eram os nossos pecados, ele tomou sobre si. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
nossas transgressões ele foi moído, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vivíamos para fazer nosso próprio querer, andar na nossa própria vontade, mas destituído e fora da glória de Deus por nossos próprios pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo fez recair sobre ele todas as nossas transgressões para nos dar o direito de vida eterna, através da sua palavra e da sua morte, o seu sofrimento na cruz do Calvário. Número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus Cristo ali, quando ele foi levado à cruz do Calvário, nós podemos observar, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, para que assim ele pudesse trazer reconciliação com o homem, do homem para com Deus, para que assim ele pudesse ser transformado e liberto dos seus pecados para ter direito de ir morar nos céus de glória. Número 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então Jesus Cristo aqui representa como se fora um cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula. Ele foi levado ali ao matadouro, ele não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ali Jesus Cristo calou-se, ele ficou quieto, sem dizer nada, mas no silêncio ele conquistou as nações através do seu sofrimento, simbolizando um cordeiro sem mancha, sem mácula, que foi apresentado em sacrifício vivo para nos dar o direito de salvação e vida eterna. Então procuremos entrar pelo caminho da obediência e servir ao Senhor com alegria. O número 8 diz assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Então Jesus Cristo ali, pela opressão e do juízo, quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então Jesus Cristo ali, ele não precisaria, mas ele sabia que todos nós estaríamos perdidos, destituídos da glória de Deus. Então haveria de ter um sacrifício, apenas um sacrifício, para que assim nós pudéssemos ser resgatados da nossa maneira de viver, para termos uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Então ele foi atingido por causa do seu povo, para que assim ele trouxesse a salvação e a libertação para todos os seres humanos que se movem sobre a face da terra. Número 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ali Jesus Cristo foi considerado como um malfeitor, porque a palavra de Deus nos relata e nos diz que todos aqueles que eram pendurados na cruz eram tidos como maldito. Então Jesus Cristo se fez maldito, morrendo na cruz do Calvário ali para nos remir de todos os nossos pecados. E ainda por cima, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, mas ele foi sepultado ali com os ímpios, com os transgressores, mas a obra do Senhor foi concretizada através
do sofrimento do Senhor para nos dar o direito de vida eterna. Número 10. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui nós podemos observar que está falando acerca do contentamento que Jesus Cristo terá por saber do seu sofrimento, mas que muitas almas se renderam e estará ali diante dele. Então, todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, porque ele verá a prosperidade de todo o seu sofrimento, e ali ele será recompensado com as almas que foram alcançadas pelo Evangelho para ser salva na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Então ele verá a recompensa na sua mão. Número 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui Jesus Cristo, o justo, ele ficará satisfeito. O trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que está falando de Jesus Cristo, que ele levará as iniquidades de muito, e pelas suas pisaduras ali na cruz do Calvário nós seremos justificados, e muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus Cristo levou as nossas iniquidades, os nossos pecados sobre si para nos justificar diante de Deus, para nos apresentar a Ele como uma noiva ali a Deus, para nós recebermos das mãos do Senhor o que Ele tem preparado para as nossas vidas e para os nossos corações. O número 12. Pelo que lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós podemos observar aqui que Jesus Cristo ele tem um amor tremendo. Ainda além de ser crucificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, veja bem aqui no número 12 o que diz: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus, além de ser crucificado, ser humilhado, ele intercedendo pelos transgressores, mostrando seu verdadeiro amor para com todos nós seres humanos. Então vamos procurar entrar pelo caminho da obediência e procurar também fazer o querer e a vontade do Senhor, para estarmos agradando a Ele na beleza da sua santidade. Neste momento quero estar orando pela vida de todos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos de poder e de glória sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a restauração. Repreendo todo tipo de mal, de enfermidade, os dardos, a seta. Papai querido, entra nesse hospital, nesse leito de dor, nas UTIs, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição, causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo, a causa da viúva, do órfão. Senhor,
as vidas nos manicômios, nos leprosários, Senhor, as vidas nas casas de detenções, salva, cura, liberta, transforma. Papai querido, essa vida que precisa de uma porta de emprego, toca nas carteiras profissionais, nos currículos, repreendo todo tipo de mal, de enfermidade, o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, a cervical. Coloca as tuas mãos de poder e de glória sobre a vida deste homem e desta mulher. Abençoa esta família, este lar, confirma as bênçãos, as curas, milagres, vitória. Deus querido, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade, toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio, arranca os caroços, os miomas, elimina as obras das trevas. Confirma as bênçãos, as curas, milagres, vitória sobre a vida de todos. Entrego todos na palma de tuas mãos, curados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua honra e tua glória, eu agradeço desde hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Fiquem todos com Deus na graça e na paz do Senhor.